Olá, que bom sempre estarmos juntos, uma alegria, principalmente quando você e eu pensamos que tudo que Deus faz é muito bom. Deus não faz nada de mal, Deus não pode ser tentado pelo mal, diz as Escrituras Sagradas. Pensando assim, você e eu podemos reconhecer, segundo está escrito no Salmo de número 107, a Bíblia diz assim: louvai ao Senhor, porque Ele é bom, porque a sua benignidade dura para sempre. E o versículo 15 diz: louve ao Senhor pela sua bondade e pelas suas maravilhas para com os filhos dos homens. Este é o Deus que eu tenho experimentado na minha vida e que eu creio que todos aqueles que buscam a Ele também experimentarão. Experimentar a vida de um Deus que é Pai, que é bondoso, que é benigno, em que a sua bondade, diz a Bíblia, dura para sempre. O texto do Salmo de número 107, versículo de número 19, diz assim: então clamaram ao Senhor na sua angústia, e Ele os livrou das suas dificuldades. Então veja que coisa linda que Deus está falando com você, comigo. Deus, Ele é bom. A benignidade dEle dura para sempre. O amor dele é eterno. E além de tudo isto, ele ainda fala com você e comigo. Quando vocês estiverem vivendo em angústia, em aflição, em ansiedade, clamem a mim e eu vou livrar vocês. Porque o nosso Deus é um Deus de livramento. Ele é um Deus de paz. Ele é um Deus de alegria. Ele é um Deus de bondade e de misericórdia. Deus jamais deseja punir o homem. Ele jamais deseja castigar o homem. O que Deus deseja para você e para mim é a paz dele, é a bênção dele, é a alegria dele. Agora, é importante nós entendermos que não adianta você e eu pensarmos que por sermos bons religiosos, por irmos à igreja, por entregarmos o dízimo, por sermos ofertantes, por participarmos das caridades, das obras sociais, tudo isso vai trazer a bondade de Deus sobre nós. Deixa eu chamar a sua atenção para algo importante. A bondade de Deus para com a sua e a minha vida não depende do que nós fazemos para Ele. É porque Deus é bom que Ele faz isso por você e por mim. É porque Ele é bom e a sua misericórdia dura para sempre que Ele em todo tempo abençoa a sua vida, a minha vida, a nossa casa. Não é pelo nosso mérito, não é por aquilo que você e eu podemos fazer para agradá-lo. Não, esqueça isto. Você e eu fomos alcançados pela graça, pela bondade e pela misericórdia do Senhor. Graça esta que nós gostamos de enfatizar como favor imerecido. Porque nós não fizemos nada para merecer a graça de Deus. Mas Deus olhou para você e você achou graça diante dele. E ele olhou para você e disse: vou abençoá-lo, vou salvá-lo, vou transformá-lo, vou socorrê-lo, vou livrá-lo da sua angústia. É assim que Deus faz. É um Deus de graça, é um Deus de bondade, diz a Bíblia, que a bondade do Senhor nos leva ao arrependimento. Porque, independente de nós sermos bons ou maus, independente disto, Deus ama a você e a mim, independente da nossa condição. Agora, o propósito dele, ao amar-nos como somos, não é permitir e aceitar na nossa relação com ele que continuemos a ser as mesmas pessoas. Aí entra uma coisa importante. Que tem gente que pensa assim: bom, então já que Deus me ama de qualquer jeito, eu vou continuar na impiedade, no pecado, na malignidade, na corrupção, na mentira, no adultério, e Ele vai continuar me amando. É verdade, Ele vai continuar te amando, e entenda isso com clareza. Ele nunca vai te condenar, porque você e eu, quando vivemos no pecado, nós mesmos já trazemos sobre nós a condenação. O que Deus quer é a nossa salvação. Então, Ele nos ama como somos, Ele nos ama como pecadores que somos, mas Ele abomina o pecado, Ele rejeita o pecado, e o que Ele deseja é nos libertar do pecado para nos fazer filhos amados dEle, para que possamos ter intimidade e comunhão com Ele e em todo o tempo experimentar o melhor que Ele tem para a nossa vida, porque Ele é um Deus de bondade, de misericórdia
e de graça. Se você deseja experimentar esta graça abundante, este amor, esta misericórdia, esta bondade de Deus, a salvação para a sua alma e uma transformação verdadeira, o caminho você já sabe. Entrega a tua vida ao Senhor Jesus. Confesse a Ele, como sendo Ele, somente Ele, o seu Salvador e o seu Senhor. E o mais, descansa, porque Ele fará.